Pode, pode. Beleza. Então, eu vou voltar lá para o códice manuscrito, depois eu vou fazer outra pergunta que listei para o senhor. O códice manuscrito, ele disse que ia fazer as correções, né? Eu vou fazer a leitura dele aqui para o senhor. Teu grandioso Criador, eu acho que é o texto lá de Eclesiastes, né? Hebraico, Boreika. No hebraico, Boreja, é Boreja. Borei. Isso. É o particípio do verbo criar, né, que é Isso, bará, no eu plural. falei aqui. Para demorar grandioso ou excelência, possui um sufixo pronominal hebraico processiva. Ele diz que continua. Teu sufixo está na segunda pessoa do singular, o iud. Masculino. Significa termos um estado construto, plural, masculino, sufixo, na segunda pessoa do singular, o que indica que continua. Deixa eu ver aqui para outro texto. O sufixo está na segunda pessoa do singular, que indica que não se fale de pessoas, mas nota-se um dos muitos plurais, majestático, concluído. Isso. Não, mas é o que eu falei. É o que eu falei. Aí a pessoa está tentando desvincular a trindade do termo. E eu nem falei que está incluído, eu só falei que é um texto plural. Querendo ou não, é plural, não tem como fugir, entendeu? Quando a pessoa fala bem assim, o texto, Boreja é um particípio direto, particípio direto, né? Antes dele tem o objeto direto, né? Que vai concordar com o verbo, né? O objeto direto é para isso, né? Quem conhece gramática sabe disso. Então, ele vai me dando mais força ainda para falar o que eu estou falando. O que ele falou aí é mais força para falar o que eu estou falando. Bará é o quê? É um verbo, né? Está no cal, né? Cal, 68% dos verbos estão no tronco cal, né? O tronco cal, ele indica o quê? Voz ativa, o sujeito pratica ação, né? Então, ali, o sujeito praticando a ação, na voz ativa. Ele é um plural no construto, falei isso, né? Plural no construto. Porém, o sufixo, ele dá a ideia de o quê? Singular masculino, mas ele está no plural do construto, entendeu? Aí, vamos pôr a segunda pessoa no singular masculino. Não é que essa pessoa, quando você vê assim, não estou questionando não, mas a gente vê que a pessoa pegou de um BibleWorks, e o BibleWorks, ele vai falar que a segunda pessoa está no plural, ele não vai falar que o texto está no plural, ele vai falar que o construto está no plural, mas isso aqui faz parte do construto, todo esse final, entendeu? Todo esse final aqui, ó, o Yod com o Raf, entendeu? Eu vou ensinar uma coisa aqui, ó, esse Raf aí, sempre com Kamatz ou Kametz, né? Kamatz, ele é masculino. Com o Shivá, ele é feminino. Então, a gente tem que parar um pouquinho de depender de aplicativo. Você quer ver uma outra coisa? Não está dentro do script, né, desse assunto aqui, mas está dentro do assunto hebraico. Bereshit. Bereshit, poucas pessoas sabem que ali é o estado construto. Ali não deveria ser no princípio, ali é em princípio, né? Como ali uma partícula de tempo, vai indicar o quê? Vai indicar quando Deus começou a criar, mais nesse sentido, né? Então, ali, várias pessoas concordam comigo, os maiores hebraístas do Brasil concordam, né? Os piores, não. Os piores não concordam, mas os melhores concordam. Então, aí, o que acontece? Essa palavra Bereshit, ela aparece, acho que 5 vezes na Bíblia, se eu não me engano, e só em Gênesis, professor, que ela é absoluta. O resto é tudo construto.
Olha só, é um erro no aplicativo. Você nota isso. É um erro no aplicativo. Entendeu? Aí você vê aqui. Você vê que a pessoa, ela pegou no aplicativo, foi lá e olhou, beleza. Só que o aplicativo não vai falar o que eu estou falando. Você tem que ter um professor físico para te falar. Entendeu? Um professor físico, ele não está puxando a sardinha para a Trindade ou não. Ele vai te ensinar a regra. Entendeu? E aqui é a regra da segunda pessoa no estado construto masculino. Entendeu? Já ensinei uma coisa. Ó, masculino, no estado construto, sufixo raf com kamatz, masculino. Agora, você que não conhece hebraico, você vai ver lá o raf, né? Que seria o kaf sofit, você vai ver ele no final com o kamatz, que é o tezinho. Aí você vai falar, ó, essa é uma palavra masculina, o professor Leonardo me ensinou isso. Você vai ver com chevá, que é 2 pontinhos, essa é uma palavra feminina. E isso são os sufixos pronominais, ou qualquer coisa que lida com isso, você tem que gravar. Eu estou num grupo de WhatsApp, tem professores, eu sempre bato nessa tecla, para nós pararmos um pouco de ficar confiando em aplicativo. Entendeu? Aplicativo Logos, não estou falando que eles não são bons, não estou falando isso. Estou falando, eles são ótimos, mas para quem realmente quer ser professor, quer dar aula, quer mostrar realmente que você sabe e você governa, tem autoridade sobre o assunto, você tem que conhecer de cabeça, entendeu? De cabeça. Um outro exemplo, rapidinho, para terminar isso aqui, uma vez a gente estava na discussão sobre Bereshit, né? É construto ou é absoluto? Ah, é absoluto. Aí teve uma pessoa que falou bem assim, não, Elohim é construto. Você sabe o que ele falou, professor Kleber? Talvez você não conheça o hebraico, né? Uma vez você falou para mim que não conhecia profundamente. Você conhece, assim, mas não conhece profundamente. No hebraico, o estado construto masculino, no singular, não tem. Pode ser um ou outro, absoluto ou construto. Mas no plural, ele muda do sufixo iod mem, im, para ei, que seria e, né? E, serê com iod. Então, no construto só pode ser o quê? Tisserê com iod como sufixo. Vou repetir. No construto só pode ser tisserê com iod. Aí o camarada vem e me fala que que Elohim seria construto. Eu falei, não pode, é impossível. Eu falei, vou dar tempo para você verificar a gramática, porque não pode. Então, assim, são erros crassos. Os camaradas são muito acostumados com o aplicativo. Aí vai empurrando logo e acaba tropeçando naquilo que é realmente a verdade dos fatos, né? Mas é isso aí. Assim, provou basicamente o que eu falei, né? Eu não estou afirmando aqui que é Trindade. O nosso assunto não é Trindade, nada disso. Mas eu estou falando que o termo está no plural, entendeu? E é isso aí. Então, vários textos que ajudam, auxiliam ao monoteísmo absoluto, vários textos que auxiliam a questão trinitariana, mas o assunto não é esse, né? Com certeza, é isso aí. Nós estamos hoje aí com o professor Leonardo Andrade. O nosso tema é a importância do conhecimento do idioma hebraico, da cultura judaica, para uma boa compreensão da hermenêutica bíblica ou da interpretação do texto bíblico. Que Deus possa abençoar o senhor de já. Eu estou muito grato pela sua participação aí conosco, né? Nós sabemos, o professor não está cobrando nada aí de estar atendendo a gente. Né? Está sendo generoso aí e nos ajudando aí com a sua participação, que o Eterno possa te recompensar grandiosamente. Queridos, deixe o seu like aí, se inscreva no canal, compartilhe aí nas redes sociais também essa live, que vai ajudar muitas pessoas. Eu quero dar aí minha gratidão para as pessoas que estão ao vivo conosco, temos poucas pessoas, nosso canal é novo, entendeu? Temos aí o Rodrigo Severes, o Ney, temos o Cortes Manuscrito, temos o Adriano,
Deus abençoe cada um de vocês pela participação de vocês. Temos algumas perguntas também aí do Adriano, né? O Adriano Cruz. Agora eu vou passar as perguntas dele para o senhor. Vamos pensar aí, pessoal. Dá uma força aí para o nosso canal aí. O nosso canal aí, ele está aberto para pessoas de qualquer tipo de religião ou teólogo. Seja você um teólogo liberal, seja você um teólogo cristão, um teólogo judeu, né, um reformado, não importa. O canal está aberto. Você está vendo o Leonardo Andrade aí, ele comentar esse assunto aí de acordo com a luz, o conhecimento que ele tem. Você discorda do Leonardo, ou você tem um conhecimento, né, que você pode agregar às pessoas, né, que esteja igual ou superior, ou alguma coisa que você quer contribuir com as pessoas aí por meio do nosso canal, você é o nosso convidado. Independente de você ser assembleano, de você ser batista, presbiteriano, testemunho de Jeová, adventista, eu não quero saber a religião que você quer, eu só quero o seguinte, que você compartilhe o seu conhecimento com as pessoas, para que elas possam, então, ter o conhecimento. Eu vou fazer agora uma pergunta do chat para você, mas antes eu desejo perguntar para você o seguinte, o professor Leonardo. O senhor já falou da Torá oral, o senhor já falou da Torá samaritana, da Torá judaica, e algo muito importante a gente saber também é sobre a questão da Septuaginta. Então eu pergunto para o senhor, como, quando e por que se deu a tradução da Septuaginta e qual a importância dessa tradução do Taná? Então, só antes aqui, o que eu falei aqui o códice manuscrito, não falei basicamente que era ele que estava observando no BibleWorks, né? Se deu a entender isso, não é isso, né? Eu falei que algumas pessoas eles pegam um aplicativo, né? E quem me conhece já sabe que eu bato bastante nessa tecla. Eu sou um professor chato com isso aí. Larga de mão esse negócio de manuscrito, né? Mas não é me referindo a ele, né? A pergunta dele é bem plausível e bem interessante, né? A Septuaginta no ano, aproximadamente, cronologia nunca é exata, professor Kleber, no ano 285 antes de Cristo, a pedido do rei Ptolomeu Filadelfo II, né, que tinha na sua biblioteca os livros mais interessantes do mundo. E ele pediu o quê? Ele queria uma Bíblia judaica. Ele queria uma Bíblia judaica. Para isso, ele convocou, né, 6 judeus de cada tribo, somando 72 judeus, que em 72 dias traduziram a Bíblia do hebraico para a língua grega, grego koiné, né, o grego koiné, né? Aí, essa tradução, por envolver 72 dias, 72 judeus, eles apelidaram ela como a versão dos 70, que no grego se chamou Septuaginta, né? Por que eu não falo Septuaginta? Porque essa palavra, geralmente o G nas línguas orientais e também no tronco camita, quando eu falo tronco camita, é as línguas descendentes do egípcio antigo, né? Demótico, hierático, o próprio copta e o próprio grego, né? Então, no grego, na Septuaginta, então a Septuaginta é a tradução dos 70. Então, ela é representada por algarismos romanos também, às vezes é um LXX, né? Versão dos 70. Então, no ano 285 antes de Cristo, a pedido do rei Ptolomeu Filadelfo II, traduziu a Bíblia do hebraico para a língua grega. Os livros, né, ele tinha um nome, igual o primeiro livro da Bíblia, se chamava Bereshit,
Bereshit, no princípio. Só que, na Septuaginta, ele passou a se chamar Gênesis, ou Gênesis, origem, né? O segundo livro se chama Shemot. O que é Shemot? Shemot, ele tem um sufixo que indica plural feminino, da palavra Shem. Shem é nome. Então, ali seria nomes, né? Então, os nomes do segundo livro no hebraico original é nomes. Aí, chamaram o nome desse livro de Exodos. Ex, para fora. Odos, caminho, né? Um caminho para fora, ou seja, saída, né? O terceiro livro se chamava Vaikra. Vaikra é formado de duas palavras. Va é uma conjunção, né? Conjunção é a letra e a palavra ikra, chamou. E chamou, né? O i aí, ele é kra, né? Kará, né? Significa chamar. É um verbo. E o i aí, ele mostra tempo imperfeito, né? Chamar. E chamou, né? Chamou, porém ali o vav é vav consecutivo e ele vai mudar o tempo verbal, né? Vai mudar para passado, né? Isso aí é uma regra de hebraico, né? Então ali e chamou, né? Aí eles deram o nome de Levíticos, né? Que tem a ver com a tribo de Levi. O quarto livro se chama Bemidbar. O que é Bemidbar? No deserto, né? Bemidbar, no deserto. E essa palavra midbar, deserto, esse mi, sempre quando é usado, ele é usado com a palavra, no sentido da palavra makom, lugar. Makom, lugar, né? E davar, palavra, lugar da palavra, né? E algumas pessoas perguntam assim, o que significa lodebar? Lodebar, lo é não, advérbio de negação, não. Debar, palavra. Sem palavra, não tem palavra. Entendeu? Não é nada exuberante como terra de esquecimento, né? Essas invencionistas. E o quinto livro se chama Devarim. Devarim. Ó, é Devar, que nós acabamos de falar, e o sufixo im, né? Plural masculino. Então, são palavras. Aí eles colocaram o nome em grego, Deuteros. Deuteros é segundo. Nomos, lei. Segunda lei, ou seja, repetição da lei. Então, houve uma alteração dos nomes originais, né? Na Septuaginta, né? E há algumas também, algumas preferências, né? No campo da interpretação, né? Que eles preferiram interpretar aqui, né? Mas a gente deixa isso para frente. É isso aí, povo de Deus. Nós estamos aí com o Leonardo Andrade. Pode deixar aí sua pergunta. Se inscreva no nosso canal aí, compartilhe essa live. Eu acredito que está sendo de grande importância para você. Tá certo? Pesquise aí, analise o que o professor Leonardo está informando. Bereshit, Gênesis. Shemot, Êxodo. Vaikra, é o quê? Levítico. Como é que é? Bemidbar. Bedimbar. É o que no Bedimbar. Isso aí. Números. Devarim, Deuteronômio. Isso. Professor, não está listada essa pergunta para você, mas eu quero fazer porque ela é muito importante. Agora eu vou fazer a pergunta do chat para você. Existiu uma teoria, um dia desse eu estava até discutindo com uma pessoa em um grupo de WhatsApp sobre essa questão do autor do livro dos livros da Torá. Eu estava discutindo com ele falando o seguinte, porque nós sabemos que algumas coisas que se encontram na Torá, algumas informações já eram existentes em outras literaturas, né? Aí o que acontece? Esse colega, ele estava falando que o autor dos livros, de alguns dos livros da Torá, ele utilizou, por exemplo,
como fonte para sua escrita esses livros já existentes em sua época. E o que eu falei para ele é o seguinte, eu falei, olha, você pode apresentar isso como teoria, como uma tese, mas não como uma evidência, como um fato, entendeu? Porque ele pode talvez ter usado uma literatura que desapareceu, ou ele pode ter utilizado, vamos assim dizer, uma informação que ele ouviu de alguém, e etc. Nós sabemos que muitos críticos aí da literatura da Torá, tem os teólogos liberais, eu acredito que você conhece, eles têm utilizado desse pensamento aí, que os autores ou o autor da Torá, vamos assim dizer, eles se utilizaram não de uma revelação divina, mas se utilizaram de uma informação já existente em sua época para compor seus escritos. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito dessas questões. Eles estão certos ou eles estão equivocados, como o senhor é um especialista da área? Então, eu costumo ouvir, em vez em quando, né, essas questões, né? Depois você me dá um tempo de falar um pouquinho sobre o Talit, né? Aí, essas questões eu ouço direto, né? Porque eu conheço um pouco das escritas mais antigas, né? Geralmente, a pessoa, ela recebe aquilo que já está aí. O Brasil é um ótimo país, porém, o que nós recebemos de conhecimento aqui, professor Kleber, é muito escasso, é muito fraco, entendeu? E quando você pega a pessoa, ela nunca leu, ou não conhece ninguém que já leu no original os livros mais antigos e quer citá-los, entendeu? Eu tenho um livro aqui, não vou citar a editora, mas o nome é Sigmund Freud, né? O nome do autor. Ele escreve sobre Lilith. E ele coloca que o significado de Lilith é demônio, não sei o que lá. Nada a ver. Não é demônio, não. Eu li lá, eu tenho aqui, eu estou fazendo um trabalho de tradução, né? De Enuma Elish. E eu creio que é isso que você está falando, os livros mais antigos. E eu fiz, e lá está, Esquililaque, na 12ª escrita, né? Está escrito Esquililaque. O que é Esquililaque? A ave que pensa em si própria, ou seja, a ave autossuficiente. Não tem nada a ver com demônio. Entendeu? Isso é uma expectativa mesopotâmica posterior, não é antiga. Agora, aí você pega, as nossas traduções são bem ruins, entendeu? A gente sai acreditando em tudo. Aí tem gente que fala assim, mas Lilith, na Bíblia fala de Lilith, Isaías 34, verso 14. Só que, se a pessoa tiver curiosidade, ela vai direto no manuscrito do Mar Morto, nos rolos de Qumran, que é bem antigo. A datação, a paleografia, datou eles no ano 200 antes de Cristo. E o cano, né, eu não acredito que o cano fechou em Jâmia, em 93, eu acredito que foi em 432, né? Depois, uma outra hora a gente fala sobre isso. Mas tem 200 anos só. Então, lá está escrito Lilot. Olha o sufixo aí. Ot, plural feminino. Ou seja, se você acreditar que existe uma Lilith, você está errado. Se você acreditar que Lilith é um demônio, você tem que acreditar que Lilith ali são várias e vários demônios, são várias Liliths, não tem uma só. Então, esse negócio de falar que é uma está errado. Então, essas coisas, quando você pega uma pessoa que fala assim, Enuma Elish, Gilgamesh, Atarraz, Livro dos Mortos, Vaca Celeste, Caminho de Anduat, Tribunal de Osíris, tudo faz menção aos livros mais antigos, o Código de Hammurabi. A Bíblia copiou, a Bíblia é um plágio.
Não, não, não. Mas uma coisa eu te digo. Quando Deus inspirou Moisés para escrever, eu acredito que foi Moisés, quando ele inspirou para escrever o Gênesis, eu já escrevi, né? Agora estamos procurando uma editora para publicar. Eu escrevi uma Torá comentada, versículo por versículo, né? Espero que publique, né? Aí a gente está esperando aí para ver se publica essa Torá comentada. Aí, o que acontece? O que eu escrevi? Quando Deus inspirou Moisés, Deus já estava ciente desses livros. Você acredita nisso, professor? Já estava ciente. Sabe por quê? Porque quando ele escreve lá, ó, Bereshit bara Elohim et hashamai, ve haaretz haetat tohu vavorro. Tohu vavorro. Esse vavorro a gente tem também com borro. Borru. Existia uma deusa chamada deusa do caos. A deusa Barri ou Borru na Mesopotâmia. E quando Deus fala que ele organizou através do Rua Elohim, ele está dizendo, ele está refutando a deusa do caos, porque tudo na Mesopotâmia, nesses livros todos antigos, foi criado através do caos dos deuses. Mas Deus disse, e viu que era bom. Ele está mostrando que tudo foi feito pela ordem, pela vontade do próprio Deus. Ou seja, de uma certa forma, ele está refutando esses livros mais antigos. Ele está refutando essas passagens que colocam isso aí. Né? Sim, sabe o que eu penso quando eu vejo essas informações? Muitas pessoas usam essas informações para querer contradizer as escrituras. Só que, na verdade, de fato, de um certo modo, eles corroboram com aquilo que diz as escrituras. Verdade. Porque eles narram os mesmos fatos, porém, de um pensamento politeísta. Daqui a pouco eu vou perguntar alguma coisa ao senhor a respeito disso. Mas eles narram o mesmo fato. O autor de Gênesis, ele tem uma visão monoteísta. Ele disse que foi uma única divindade que criou todas as coisas, né? Mas eu tenho que respeitar aqui as perguntas das pessoas que estão conosco aí ao vivo, como, por exemplo, o nosso amigo Adriano Cruz. Um abraço para você, Adriano Cruz. Ele pergunta para o senhor aí, pergunta ao Leonardo, a Bíblia diz que Jeová, né, Yud-Vê, Rav-Vê, que todas as pessoas sejam salvas e tenham ter o conhecimento exato da verdade. O que esse conhecimento exato da verdade? Eu acho que a pergunta é essa. O que seria esse conhecimento exato da verdade? E qual é a fonte? Interessante. Adriano Cruz, né, eu respeito muito o Adriano, apesar de pensar diferente. Na verdade, né, eu penso diferente de você, né, Kleber? Também, de outros professores também, outras pessoas. O Atafona está até aqui no chat me chamando para o debate, só que eu escolhi tratar um pouquinho mais da saúde, né, só fazer esses trabalhos assim de entrevista, né, de participação de live. Deixa eu só concluir aqui com códice manuscrito, que ele fala assim, mas se o professor Leonardo se apertou, não, eu não estou lendo nada não, meu amigo, eu não se apertei não, eu acho que todo mundo viu aqui, vai ficar gravado isso aqui, que eu não se apertei, aliás, o que eu estou falando para você aqui, eu não estou lendo nada não, isso aqui é tudo gravado de cabeça, eu tenho a gramática, graças a Deus, gravei boa parte dela na cabeça, entendeu? Sufixos pronominais. Professor, independente do senhor ter gravado alguma coisa, ou anotado, está lendo alguma coisa, não existe problema nenhum nisso. Entendeu? Não, é porque é o sentido de se apertar. Eu não se apertei, acho que você viu aqui que eu respondi perfeitamente, falei do sufixo no estado construto,
né? Estado construto, sufixo, falei sobre isso, entendeu? Falei que o aplicativo ele não vai dar toda sonante do texto, entendeu? Ele não vai te dar a ideia do texto em geral, ele só vai falar partes por partes, entendeu? Então, é bem diferente. Sapetê, não. Hebraico, graças a Deus, a gente estudou um pouquinho, a gente tem um pouquinho de... Pouquinho não, bastante razoável para falar. Quanto à pergunta do Adriano, a fonte da verdade, Adriano, é a Bíblia, não tem outra. A Bíblia Sagrada é a fonte da verdade. Aí você me pergunta assim, outra pergunta, por que há tantas verdades? Sim, é o que nós acabamos de falar aqui, o professor falou, interpretação. Alguns interpretam da sua forma, outros interpretam de outra forma. Entendeu? Uns interpretam dessa maneira, outros interpretam. Por isso, eu acho até, eu falo a verdade, uma vez eu vi um professor na pós-graduação falando sobre o trânsito religioso, que é quando a pessoa migra de uma igreja para outra e tal. Tem gente que briga com isso, eu acho legal. Ele falando, eu acho legal. Eu acho legal esse debate. Eu acho legal a pessoa, um debate assim honesto, né? Interessante, igual eu já fiz vários com o Adriano, debates assim, com respeito, e a gente conversa muito no particular também. Eu acho legal essa divergência, entendeu? Porque nós só vamos saber a realidade disso mesmo no dia, porque a Bíblia diz o quê? Hoje nós vemos em partes, mas um dia veremos face a face. Eu visto a camisa. Vocês também vestem a camisa. Vocês acham que vocês acreditam estar certo, eu acho que eu acredito estar certo, mas nós temos que saber que a verdade mesmo, ela só vai ser manifestada quando nós não tivermos mais aqui, ou que para quem acredita que vai ser aqui, eu não sei, mas não vai ser nesse corpo, não vai ser dessa forma. Quando Deus se manifestar e ele manifestar a verdade dele, aí não veremos por partes, veremos face a face, aí veremos por completo, né? Veremos sim, por completo. É isso aí, pessoal. Você está aí com o nosso amigo Leonardo Andrade, professor da língua semítica, da cultura semítica, melhor dizendo, e da língua hebraica, e anamárico também, né? Você que tem o interesse de conhecer um pouquinho do idioma hebraico, do idioma aramaico e da cultura judaica, é só falar com o professor Leonardo Andrade. Querido, o nosso canal ele é aberto para qualquer tipo de pessoa. Você acha que o Leonardo está trazendo informações que não condiz com a verdade bíblica? Você pode vir aqui e dar também sua opinião, tá certo? Nosso canal ele não tem assim, vamos se dizer assim, uma motivação religiosa. Eu tenho minha crença, o Leonardo ele sabe que eu discordo dele em algumas interpretações e algumas ideias que ele tem, concordo com ele em algumas coisas que ele faz, mas discordo dele com algumas coisas que ele acredita, que ele defende. Mas nem por isso eu vou deixar de convidá-lo para compartilhar com o conhecimento que ele tem. Porque uma coisa que eu acho mais problemática é a pessoa não ouvir a opinião do outro, né? Você tem que ouvir a opinião do outro e investigar se a opinião do outro é verdadeira ou é falsa. Entende? Ele está aqui, apresenta a tese dele, o que você tem que fazer? É investigar, para ver se o que ele está falando é verdade ou é mentira. Entende? Seja um testemunho de Jeová, seja um adventista do sétimo dia, seja um assembleano, seja um presbiteriano, seja um batista, seja um calvinista, seja um pentecostal, seja quem for, pessoal. Tira o óculos da religiosidade e vamos estudar, vamos avançar. Pega aquilo que é bom para você e aquilo que não cabe para você, joga fora, entendeu? Professor Leonardo, nós temos outra pergunta do Adriano Cruz, né?
Adriano Cruz é terrível. Esse cara aí, eu gosto dele também, igual eu gosto do senhor. Ele diz assim, ó, pergunta dele. A pergunta 2, Leonardo, os judeus dos tempos bíblicos adoravam três pessoas divinas ou apenas o Pai, comprovando o monoteísmo absoluto deles? Então vamos lá. Essa questão de. O ruim que sempre acaba entrando nessa questão, né? Infelizmente não agrada a todos. Né? Mas eu não posso ser leviano e falar que, vamos supor, quando eles escreveram ali, mas escreveram numa ótica que conceito de trindade. Não, eu não posso ser leviano, posso falar isso. Não escreveram numa ótica de trindade. Né? Eles escreveram numa ótica de plural. Um ser plural. Entendeu? Um ser plural. Então, isso aí é o que eles falavam. Né? Quando eu falei aqui a informação de força, eu acho que no Brasil eu sou um dos pioneiros nessa questão de falar essa questão da força, né? Ali no início, né? Poucas pessoas, acho que falaram, eu nunca vi ninguém falando, né? Sou pioneiro. Então, a questão é que ali é uma ideia de plural. Deus se manifesta como plural. Agora, eu posso falar que é trindade ou monoteísmo absoluto? Não posso. Entendeu? Eu não posso falar isso. Eu não posso falar que a trindade bateu o pé. Entendeu? Como que eu vou ter essa dimensão? Como que eu vou ter essa dimensão? Através do Novo Testamento, da Brit Hadashah. Porque a Brit Hadashah, ela é um invólucro que vai desenvolver aquilo que é a doutrina, a ortodoxia do Antigo Testamento, ela vai desenvolver no Novo. Porque nós acreditamos que a doutrina é progressiva. Aquilo que ficou sem ser melhor explicado no Antigo, ela vai ser bem explicado no Novo. Então, nós que somos trinitários, né, acreditamos na Trindade, vamos querer colocar ou verificar esse texto sobre essa luz, mas sempre na perspectiva do Novo Testamento, não só do Antigo Testamento. Porque se tivesse só o Antigo Testamento, não seria fácil você colocar ou ter essa mesma ideia, entendeu? Seria um pouco mais complicado, entendeu? Então, essa questão de eu falar, ali no Antigo Testamento é um conceito trinitário. Não. Pela ótica só do Antigo Testamento, eu seria leviano falar tal coisa, entendeu? Eu tenho que falar isso baseado no Novo Testamento. Professor Leonardo, em cima dessa fala sua, agora eu vou fazer outra pergunta do chat. Eu já vou fazer a pergunta, mas só que eu vou falar alguma coisa para você, enquanto eu faço essa pergunta que vou fazer aqui, que eu já escrevi para o senhor, mas eu vou fazer outro comentário para você comentar também. Outra pergunta que eu não fiz, eu fiz outra pergunta para o senhor, né? Como e quando e por que se deu a tradução do Septuaginta e qual a importância dessa tradução do Tanakh, você já falou. Então é a sétima. Ela, e sobre o Talmud, ela e sobre o Talmud, Zorá e Gematria judaica. Qual a importância, né, do Talmud, da Zorá e da Gematria judaica? Eu já vou fazer a última pergunta também, para você estar pensando aí. Qual a origem que eram e no que acreditavam os fariseus e saduceus e os essênios? Qual era a crença deles? A pergunta é sobre o Talmud, Sazorá e a Gematria judaica. Que, basicamente, o que esses documentos ensinam. Então, Kleber... E qual a origem e que eram... E o que acreditavam, entendeu?
Agora, a questão que eu quero colocar para o senhor é a seguinte. Não, vou deixar o senhor falar um pouquinho a respeito disso, porque senão vai complicar para você, depois eu faço outra pergunta para você. Vamos lá, eu consigo alcançar aqui muita coisa nessa caixota aqui. Vamos lá. Só resume aí, porque nós já estamos muito tempo já, quase 2 horas. Vamos parar. Talmud, Zoar e a Gematria, né? Gematria, ela vai fazer parte do Zoar, né? O Zoar, né? Ele é o chamado livro do esplendor, é um livro à parte no judaísmo, né? Geralmente os judeus ortodoxos ou os judeus que acreditam no Kabbalah acreditam nesse texto. Como eu falei sobre a pluralidade divina, é interessante que esse texto, no Zohar, eu tenho o Zohar aqui, ele fala assim que Deus tem 3 essências. Olha só que interessante. Deus tem 3 essências. Ele fala sobre a questão do Pai, a forma que Deus aparece como Pai, Mãe e Filho. Entendeu? Então, o Zohar é um livro muito interessante, né? Eu gosto bastante do Zohar, para você ler. Ele fala muito sobre o Messias, né? O Mashiach de Israel. Então, mesma coisa o Talmud. Na verdade, eu não opto, né? Eu não coloco esses livros tete a tete, a gente fala tete a tete, né? Em comparação com a Bíblia Sagrada. Eu não coloco, né? Mas são livros interessantes, que retratam fatos, histórias, que vai favorecer para a nossa interpretação. Então, eu gosto bastante, né? Gosto também de um livro que tem a ver com Kabbalah, que é o Sefer Yetzirah, que é o livro do conhecimento, né? Que fala sobre todo o conhecimento ali, bem interessante também, né? Eu tenho vários livros aqui de Kabbalah, né? Embora, às vezes, existe 2 Kabbalah, né? A Kabbalah que é levada mais para o misticismo e a Kabbalah boa, né? Dentro do aspecto bom. E as pessoas confundem muito. Então, nós temos isso aí, né? O Talmud, o Zohar, o Talmud é aquilo que eu falei, dividido em Guemará e Mishnah, tem as 6 ordens, né? Já falei as 6 ordens. E a gematria, ela é o estudo da língua e também das letras do hebraico, né? O que é gematria? Gematria, eu vi um livro de Abraão de Almeida, é um cristão muito conhecido, e ele escreveu um livro sobre numerologia bíblica. Numerologia bíblica é a mesma coisa que gemátria, ou gematria, né? Gematria é a mesma coisa. Eu tenho um livro aqui de David Zuckerman sobre gemátria, é um livro fora do normal. Assim, quem não tem, eu até aconselho comprar. Não sei se vende ainda, né? Da Mayanote. É fora do normal, né? Então, tipo assim, eu gosto muito, né? Eu escrevi Gênesis decodificado, falando só sobre gemátria, né? Também é um livro que não sei nem se eu vou lançar. Talvez a gente escreve só para a gente mesmo também. Então, decodificado, é só sobre gemátria. Gemátria, estudo da língua, o que isso significa, que aquilo. Então, são bem importantes. A outra pergunta que você fez, né? Eu acho que eu respondi, tem que responder por alto, que não dá para a gente parar. A última pergunta que você fez foi em relação aos grupos políticos. Essênios, tem fariseus, prushim, saduceus. Nós sabemos pela Bíblia, né? Primeiro eu vou falar pela Bíblia que os fariseus acreditavam em algo transcendental como imortalidade da alma, e os saduceus não acreditavam. Por isso houve um grande embate no Novo Testamento, no texto da Brit Hadashah, entre um grupo e outro. Os essênios também acreditavam na imortalidade da alma. Nesse aspecto, quem estava sozinho
era apenas os saduceus, que não acreditavam. Né? Eles vão perguntar para Jesus, como é que vai ser lá no céu? Aí Jesus fala, lá no céu, no caso, não se dão em casamento, pois serás como um anjo. Né? Então, Jesus ele fala, responde a essa questão. Né? Então, a comprovação disso é o próprio historiador Flávio Josefo, né? Ele escreve no Guerras Judaicas, também tem um livro dele aqui, que é Testemunha do Novo Testamento, né? Da editora Paulus, onde ele fala sobre essa questão no que acreditavam ou não, né? Os fariseus e os saduceus e os essênios, né? Tinha os zelotes também, mas era um grupo de menor expansão, né? Eles iam muito, chamados zelosos, eles muito também pela cabeça dos fariseus. Né? Então, é nisso que eles acreditavam, né? A maioria das coisas. Para você ter ideia, os fariseus acreditavam na ressurreição da pessoa, né? A pessoa podia ressuscitar até o terceiro dia. Provavelmente, não estou batendo martelo, mas provavelmente é por isso que Jesus ressuscita Lázaro no quarto dia. Entendeu? Eles acreditavam assim que quando a pessoa morria, a alma ficava dando voltas ao redor do cadáver, ali do corpo, né? Para ressuscitar, alguma coisa nesse sentido. Entendeu? Em contrapartida, outros não acreditavam nessa forma transcendental, né? As outras formas eram mais peculiares.